a gente falar do jogo, chega agora a hora de falarmos da escalação, que é uma questão delicada para esse jogo. Tem uma enquete para você votar, que é sobre a formação tática para essa partida. 3 zagueiros, linha de 4 defensores, qual seria a sua escalação? Tá ganhando, por enquanto, linha de 4 defensores. Eu vou passar a informação e aí passo um pouco da minha opinião. O Hernan Crespo, ele tá sempre treinando essa variação tática, né? Então ele treina o time das duas formas, 3 zagueiros e também com essa linha de 4 defensores. A prática para o jogo será, caso jogue Lucas Moura entre os 11 iniciais, é linha de 4 defensores. Caso não jogue Lucas Moura, caso ele tire o Lucas Moura, tira para colocar um zagueiro, e aí vai compor linha de 4. Acho que o meio de campo fica muito óbvio que vai ser Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio, isso é óbvio. A zaga ali tá sem o Alan Franco, Arboleda e Sabino, na esquerda Enzo Dias, na direita Lucas Ramon, no gol Rafael, por óbvio. Acho que essa parte tá meio óbvio da gente já colocar. E aí no ataque, Caleri de centroavante, Luciano, e eu acho que ele vai jogar com o Lucas Moura ali, que é o mesmo time que venceu o Bragantino. Caso ele queira variar durante o jogo, ele pode tirar o Lucas, colocar um terceiro zagueiro, ou pode começar com essa formação de 3 zagueiros e aí colocar o Lucas para a segunda etapa. Essa é a principal dúvida do jogo, que é o mistério do Crespo, e faz bem ter esse mistério. Não é para ter essa informação antes do jogo. A gente tem que ter essa dúvida mesmo, porque isso faz bem para um jogo de fase mata-mata. Eu, particularmente, iria com a linha de 4 defensores. Acho que você, quando você joga com esses 3 zagueiros contra o Palmeiras, e isso a gente viu esse ano no Campeonato Brasileiro, né, Campeonato Paulista, né, o jogo na Arana Barueri, você chama muitos caras. E o time do Palmeiras, ele deve entrar em campo com Arias como titular, Arias e Alan, um em cada lado, Flaco Lopes e o Roque. Então deve entrar com esse quarteto. Ofensivamente, eles estão muito fortes, por óbvio. Tem o Arias, tem o Alan, tem o Roque, tem o Flaco, jogadores que os 4 jogariam no São Paulo, fato. Né? 4 jogadores ali que têm qualidade. Mas fica um buraco no meio de campo. Cara, você conseguindo preencher esse espaço do meio de campo do Palmeiras, com o Marcos Antônio correndo pra caramba, Danielzinho, Bobadilla, o jogo dinâmico do São Paulo, acho que dá jogo pro São Paulo. Então, erro zero, não pode errar aquela assim, saidinha de bola, aqueles passes, né, que São Paulo erra na entrada da área. Isso não pode acontecer, como já aconteceu esse ano lá na Arana Barueri contra os caras, 3-1, que o São Paulo deu 3 gols pro Palmeiras. Mas ao mesmo tempo, acho que você consegue pressionar, porque era a nossa queixa também para o jogo contra o Grêmio e o jogo contra o próprio Bragantino, né? Você expõe demais o seu meio de campo. Fato. Ao mesmo tempo, você consegue atacar com mais facilidade, né? Então você consegue atacar melhor. E aí você consegue dominar o jogo na parte de cima, né? Com esse bloco de cima. E aí tem que ser um jogo impecável. Ainda voltando para esse jogo da Arana Barueri, que é o jogo da fase de grupos. 3-1, a gente fez um baita primeiro tempo, equilibrado pra caramba. Tem um erro de passe ali do Damian Bobadilla, gol dos caras. Aí ele faz o gol de empate, consegue ali uma redenção no jogo. E aí o São Paulo tá bem, tá criando. O Tapia tem uma chance embaixo da trave e perde. Esse tipo de lance, isso na fase, cara, de grupos da fase inicial, a gente já viu qual foi o resultado. Isso em fase mata-mata é ao cubo. Aumenta muito mais essa pressão. Então, acho que é muito importante você ter erro zero na saída de bola. Então, assim, tá ruim, apertou, bica. Tem Caleri lá na frente, ele tenta dominar, ele faz qualquer coisa. O que não pode virar é um jogo ataque contra a defesa, que você fica sufocado ali, porque tem 4 caras do Palmeiras, né, que vão ficar enchendo o saco do São Paulo. O Arias e o Alan correm pra caramba, a gente já viu esses caras jogarem. O Arias a gente viu mais do Fluminense, né? Tá agora estreando no Palmeiras. Então eles vão correr pra caramba. Roque e Flaco vão ficar sempre em cima da zaga do São Paulo. Você tem que achar uma alternativa para sair jogando para poder chegar no meio de campo. Tendo a posse no meio de campo, Marcos Antônio, joga no Marcos Antônio. Tá ruim, joga no Marcos Antônio. Vai ser o jogo do São Paulo. Porque aí você consegue ter ali uma qualidade para tentar tirar o marcador, para tentar achar o passe. Tem uma outra coisa que a gente não tinha na fase de grupos, né, Fê? Que é o Lucas Ramon. Porque a gente lembra que no jogo na Arana Barueri, o 3-1, o Cédric Soares jogou, ou foi o Mike, eu não lembro quem jogou ali, mas estava errando tudo na ala direita, o tempo todo na ala direita, não tinha essa profundidade, a gente tem para o jogo de amanhã, então você consegue fazer o lançamento ali para o Lucas Ramon, tem que fazer um jogo impecável defensivamente. O Enzo Dias, a gente sabe que ele gosta dessa marcação ali contra um cara mais velocista, ele tem essa qualidade para desarmar,
ele sabe colocar no bolso quando tem esse tipo de jogo, mas é mais a saída de bola. E aí tem dois caras que eu me preocupo para esse jogo, Fê. Um deles é o Damian Bobadilla, que é um cara muito importante, mas que ele precisa ter calma na saída. Os caras vão pressionar, eles vão fazer de tudo para que ele entre em pânico. Ele tem que ter calma, bica para fora, que seja. Não pode entregar o passe como ele entregou contra o próprio Bragantino. Todo jogo ele entrega um passe ali. Isso contra o Bragantino, cara, teve o Rafael ali que espalmou na trave, escanteio. Isso contra o Palmeiras pode, cara, pode gerar gol, como foi o gol deles ali, que foi do Flaco, acho, né? Que ele dá no pé do Andreas, ele tem uma calma, joga no Flaco e ele faz o gol. Isso não pode acontecer. E o outro ponto é o Arboleda, porque ele na saída de bola, cara, também me deixa preocupado. Então acho que esses dois pontos aí, os dois, a gente tem que orar para que os dois estejam calmíssimos amanhã, que estejam assim de espírito gigantesca, não é para espanar o taco. Tá sem o Alan Franco, que é um cara que também espana o taco às vezes, né? Então tem que ter uma calma ali, uma cautela. Esses dois, acho que gira ali a chave do jogo e vai ser um duelo de meio de campo muito interessante da gente observar, principalmente porque você tem dois jogadores ali, que são Danielzinho e Marcos Antônio, que correm pra caramba com muita intensidade, que tem qualidade também. Aí você tem que bloquear os espaços desse Palmeiras. Eu iria com esse time. Rafael, Lucas Ramon, Arboleda e Sabino. Na esquerda, Enzo. Meio de campo, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio. Lucas, Luciano e Jonathan Calé. Esse seria o meu São Paulo e acho que dá para classificar dessa forma, Fê. Tô com você, Gabi. Tô com você. Tendo o Lucas à disposição, esse é o time titular. 4-3-1-2, como você preferir falar, mas linha de 4 na defesa do São Paulo. Acho que tem uma questão muito importante que precisa entrar em consideração, que é sobre o time rival. Como você falou, eles devem entrar com um quarteto de frente, muito veloz e com muita qualidade. Alan, John Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Só que no meio-campo, é um meio-campo que não marca tanto. O camisa 5 hoje do Palmeiras, o primeiro volante, é o Marlon Freitas, que é, historicamente e de ofício, um camisa 8. Está sendo improvisado porque o Palmeiras não contratou ninguém para essa posição. Então é um camisa 8 jogando de 5, com o Andreas Pereira, que não tem qualidade, não tem como característica marcante a marcação. Então, acho positivo o time do São Paulo ter qualidade no meio, ter um meio que domina, que é o Bobadilla, o Danielzinho e o Marcos Antônio, com o Lucas. Tendo o Lucas para entrar no segundo tempo, eu faria exatamente o que você falou. Coloca um zagueiro, faz linha de 3, faz o seu 3-5-2 habitual, como já vinha fazendo em adversários um pouco mais complicados. Mas o time do São Paulo tem qualidade e hoje engrenou com esse time, com essa formação, no 4-3-1-2. Então, acho que é positivo, sim, essa escalação do time do São Paulo. Acho que esse é o time ideal para começar. Muita gente pode achar que é uma formação um pouco vulnerável contra um adversário com qualidade, como é o caso do Palmeiras. Pode ser, sim, um pouco vulnerável. Mas eu gosto. Acho positivo. Acho que o São Paulo tem qualidade para conseguir jogar contra o Palmeiras. Eu estava até conversando com um amigo meu ontem, que eu falei o seguinte: essa é a primeira vez que eu estou confiante em muito tempo contra o Palmeiras. Sinceramente, dessa vez estou confiante, acho que o São Paulo tem condição de vencer o Palmeiras na Arena Barueri. O chat perguntou aqui, é gramado sintético, por isso a dúvida quanto ao Lucas Moura. Ele deve atuar. A minutagem a gente não sabe. E, cara, sinceramente, o meu grande medo do jogo não é o adversário. Não são os 11 do Palmeiras. Claro que tem John Arias, que a gente já viu no futebol brasileiro como joga. Claro que tem o Alan, que é um menino que deve ser vendido por um alto valor. Vitor Roque e Flaco Lopes, que a gente lembra o que fez na última temporada. Então, sinceramente, eu acho que pode ser um time que dê medo ao São Paulo. Só que o meu medo principal não é nada disso. Meu medo principal é o gramado sintético da Arena Barueri. Esse é o meu medo. São Paulo perder mais um jogador importante, como é o Lucas Moura, por conta do gramado sintético, perdeu a temporada inteira, como foi isso. Esse é o meu medo para amanhã. Claro, o time deles é forte, é um time muito forte, mas eu acho que o São Paulo tem qualidade e não é nenhum time que, cara, porra, você vê e fala, porra, São Paulo é hoje o patinho feio do Campeonato Paulista. Isso não é. Isso tá longe de ser. São Paulo tem condição, sim, de avançar e vencer a equipe do Palmeiras. O meu medo é a parte física dos atletas jogando no gramado sintético, para a gente não perder mais uma temporada nosso principal jogador por conta disso. Esse é o meu medo para amanhã. Sinceramente, contra o time, o adversário, cara, eu acho que o São Paulo tem condição de colocar a bola no chão e jogar.
Mas meu medo é a parte física. E aos que estão perguntando, 3-3 o jogo. Acabei de conferir. Boa, parcial então do jogo em São Bernardo, que está Felipe Oliveira na quadra fazendo esta live.